maravilhoso, que é debaixo da tua liderança, do teu pastor, para ouvir uma palavra que num tempo como esse vai te fortalecer. Muito bom estar aqui. Glória a Deus. Então, aqui eu estou vendo, tem já algumas pessoas chegando aí. Então é isso aí, pessoal. Vai chegando. Luana, vou apresentar para vocês ela agora. Ela é professora do Rema, ela é missionária e atua no chamado profético da Mulher Amém. Fogo. Me conta um pouquinho aí da sua história. Tá certo. Pessoal, primeiro é um prazer, né? Eu não sei quem tanto tá online, tá certo? Porque essa ferramenta que o pastor tá aqui trabalhando comigo, isso é uma coisa nova. Então, assim, eu só sei que você tá online. Então, você já tem aí toda a generosidade, se eu não ficar, João, Maria, tá certo? Mas eu sei que você tá conectado. Pessoal, eu me chamo Luana Maiara, como o pastor falou. Eu estou no Verbo da Vida desde 97, né? Então já vai fazer 23 anos. Eu sou aqui da sede, Campina Grande. E assim, é uma alegria estar aqui com vocês, né? A nossa família foi alcançada, o diabo tentou destruir o casamento dos meus pais, e a palavra nos alcançou, e nós viemos. Primeiro fizemos um curso bíblico com um professor do Rema, patrocínio, ele reunia um grupo de pessoas e dava algumas aulas. E primeiro foi assim que a gente conheceu a palavra da fé. Depois alguém nos convidou e em 97 nós começamos a conhecer o Verbo da Vida e percebemos que ali era o nosso lugar. Amém? Então, assim, cresci, passei pelo DI, pelos adolescentes, pelos jovens, todas as fases da minha vida foi na igreja local. Eu sou advogada, fiz um mestrado em Portugal, um mestrado em Direito Penal e no Rema, atuo na minha profissão também, toco tanto na unção profética, na unção do ensino, né? Como o pastor falou, isso não é uma coisa que eu fico dizendo, até porque a gente não precisa necessariamente estar dizendo qual é o nosso chamado. Mas como o pastor Guilhardo, que é uma família maravilhosa, nós nos conhecemos há muitos anos. Eu quero te agradecer, Guilherme, pelo o convite naquela época, junto com o Dani, para pregar naquele acampamento lá no Verbo da Vida Praia. Meu Deus, que tempo maravilhoso nós vivemos naquela época. E eu estou aqui essa noite para compartilhar uma palavra com você, né? A minha vida em si, pessoal, antes de nascer de novo, para você que está online, eu era uma pessoa assim que eu pensava o pior sobre eu mesma, entendeu? Vinha muita opressão na minha mente. Isso assim, com a idade de 8 anos de idade, mais ou menos, entendeu? Pensamentos de morte, para eu tirar minha própria vida. Eu me sentia realmente, os pensamentos que vinham eram assim: você nasceu para nada, você não vai fazer na sua vida nada que preste, você não é importante, você não é valorosa, não há nada na sua vida que possa dar resultado. Esses pensamentos, eles me oprimiam de uma forma assim que, até mesmo, como eu falei, né, pensamento de tirar minha própria vida, isso com a idade de 8, 9 anos vinha sobre mim. Quando eu nasci de novo, essa opressão de medo foi totalmente quebrada na minha vida. E logo, gente, eu entendi que eu tinha uma chamada para pregar. Eu lembro que eu sempre tinha uma palavra da parte de Deus, né? Para dar alguém um abraço, um comando. E aí eu percebi no meu coração, isso aí, com a idade de 10, 11 anos, pastor, que de fato havia, eu acho que foi aqui deu o celular, que havia uma vocação no meu coração para pregar e ensinar a palavra. Aí eu comecei a ser fiel. Toda oportunidade que chegava, eu dava a resposta. Quando você começa, qualquer pessoa começa no chamado, com certeza grandes oportunidades não vão chegar, porque o fruto precisa ser provado, a pessoa ainda está aprendendo a se mover na pregação, a se mover no chamado. Então, assim, nessa época, o Senhor me inclinou a sempre estar evangelizando. Sabe, além de evangelismo ser algo que está na palavra de Deus, mas veio aquela impressão no meu coração, isso vai dar 12 anos. Olha, na rua sempre tem alguém que precisa, no ônibus, na praça, na escola, sempre tem alguém que precisa do que está no seu coração. Aí eu comecei, eu ia para a praça, me envolvia nos evangelhos da igreja, e essas coisas foram crescendo e aumentando na minha vida. E desde essa época aí eu sempre ministrei a palavra e se você me perguntar o que você mais ama fazer, eu vou dizer com certeza, é pregar e ensinar. Na verdade, inclusive a minha profissão, que é advogado, mestrado, tudo, eu uso essas ferramentas também para alcançar pessoas,
Porque eu entendi. A minha vocação é, primeiro, ter comunhão com Deus, depois alcançar o maior número de pessoas. Então, eu vou fazer de tudo para alcançar pessoas. Isso, glória a Deus. Isso aí, pessoal. Vocês estão vendo que o chamado, você reconhece ele e você vai naquela veia que o Senhor já está te dando. Então, você vai ter ferramentas, tanto naturais como espirituais, para estar exercendo seu chamado e Isso. fazendo tudo para a glória e honra do Senhor. Isso. Então, assim, a Luana, ela falou do Wake Up Together, né? Que foi um evento para adolescentes que a gente fez lá em João Pessoa. Maravilhoso. Muito bom, impactante demais, né? Até hoje, os comentam, tem adolescentes nossos lá hoje que já servem a pastor Eduardo e já fazem boas coisas e já estão ministrando, outros já casaram. Isso, aham. Deles. E assim, então, gente... já temos aqui grandes, né? Já temos gente comentando, já tem... Pessoal, só para dizer uma coisa para vocês, que eu queria comentar aqui bem rapidinho, pastor, se possível, é que assim, gente, era improvável que eu tivesse no ministério. Eu preciso te dizer isso. Por quê? A minha família, as pessoas sempre se surpreendem quando eu falo que a minha família é uma bênção, firmada na rocha, mas o trabalho dos meus pais na igreja local sempre foi o ministério de socorros. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, uma chamada, uma pregação, é para o filho do pastor, é para A, B, C. Não, irmãos, o chamado, a vocação é algo que Deus concedeu a você. Isso independe da sua família, do bairro que você mora. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o talento que Deus te confiou. E a resposta que você dá, que é um lugar de obediência e fidelidade, somente. Desse jeito. E essa questão de fidelidade é justamente sobre isso, né? De você estar trabalhando e se dedicando ao serviço local na sua igreja. Isso. E a Luana está aqui hoje para compartilhar com a gente. Então, eu vou sair de cena, né? Eu estava aqui só para pegar esse primeiro momento e apresentar a Luana para vocês. Então, ela agora vai ter toda a oportunidade que ela desejar. E assim que ela estiver concluindo o seu tempo, ela vai me chamar e eu apareço aqui de volta para estar concluindo junto com ela. Então, eu abri aqui bem rapidinho outro instrumento meu, o Facebook da igreja. Eu queria agradecer aqui a Jéssica, a Messia, a Cesária Serafim por estar nos acompanhando. Gente, vai compartilhando, vai mandando esse material para outras pessoas, para que eles sejam alcançados, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar algumas coisas que estão no meu coração e eu tenho certeza que você vai ser muito alcançado essa noite. Amém? Irmãos, quando eu estou pregando a palavra, eu mesmo sou alcançada. Eu percebo Deus mesmo me corrigindo, me ensinando, chamando a minha atenção. Então, assim como eu sou abençoada, você vai ser. Amém. Isso aí. Então, Luana, pode ficar à vontade. Algumas pessoas do Verbo da Vida Solânia, Verbo da Vida Arara, também já estão aí com a gente. Pastor Gibson, Sara, e muita gente vai chegar. Fique livre. Assim que você me chamar, eu estou aqui. Estou lhe acompanhando aqui nos bastidores. Tá bom, então. Então, pessoal, vamos lá começar. Gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês essa noite. Primeiro, eu quero, assim, estabelecer algumas coisas com você, tá certo? Irmãos, todos nós nascemos de novo em Cristo Jesus e nós recebemos um propósito, uma vocação, não é? Um propósito e a vocação não quer dizer necessariamente que é pastor, é profeta, é mestre. Não, é que Deus nos confiou talentos. Mateus capítulo 25 mesmo, a Bíblia deixa claro que Deus confiou talentos. A um ele confiou a outro ele confiou 2, a outra ele confiou 5 talentos. Então, existem talentos e habilidades que estão dentro de você. A primeira coisa que eu quero te dizer, de uma forma bem prática, é que você nasceu de novo para ter comunhão com Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, que nos chamou para comunhão com o seu Filho Jesus.
Então, veja, você nasceu para ter comunhão com Deus. O que significa isso? Significa dizer que a vida de Deus opera no seu coração. Hoje, você pode ter acesso ao trono da graça, pode ter um relacionamento com Deus. Sabe, gente, ser crente, ser cristão, não é algo complexo. Às vezes as pessoas dizem, é eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não, é você ativar a vida de Deus no seu espírito, no seu coração. Né? Como eu te falei, eu venho de uma família normal, de uma família classe média normal, mas eu tenho provado de grandes coisas da parte de Deus. Eu já preguei em outras nações, eu já lancei um livro, Deus tem aberto portas para mim. Coisas têm acontecido unicamente, pessoal, porque eu nasci de novo. Então, você que é aí de Sapé, de Araras, de Solânia, você precisa dar uma oportunidade à vida de Deus que opera dentro de você. Porque, veja, o profeta Oséias, ele falou que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, você nasceu de novo, ele está habitando dentro de você, mas você deve prosseguir em conhecer ao Senhor, meditando na palavra, se enchendo do Espírito e se submetendo ao que está escrito. E aí você vai prosperar. A sua segunda vocação, pessoal, é servir pessoas. Você pode dizer, Luana, como assim? Eu não sei qual é a minha vocação, meu chamado. Eu não sei o que eu nasci para fazer. Eu também já pensei essas coisas na minha própria vida. Existem momentos que eu mesmo me vem aqueles pensamentos, eu estou fazendo realmente o certo? Eu estou andando naquilo que Deus tem para a minha vida? E como é que eu posso identificar se eu estou andando na vontade de Deus para a minha vida? Eu olho para o meu coração e eu consigo encontrar uma atitude de servir pessoas. Queridos, depois de ter comunhão com Deus, a sua segunda vocação é servir pessoas. Aí o que é que acontece? A cada fase da sua vida, Deus ele vai te revelando como você pode servi-lo, entende? Existem coisas que estão para o teu futuro. Talvez pregar no púlpito da igreja local, talvez ser um missionário em outra nação, talvez escrever um livro. Não sei exatamente as coisas que estão ardendo no teu coração, mas o fato é, Deus tem coisas para você realizar aqui na terra e depende unicamente da nossa obediência e fidelidade ao Senhor. Pessoal, eu sou tão feliz, eu sou tão grata ao Senhor pelo privilégio de ter nascido de novo no início da minha vida, na infância, e servi-lo por todos esses anos. E eu vou te dizer, há tanta alegria no meu coração em servir ao Senhor. Eu quero só te dizer algo, e eu estou aquecendo o teu coração. Deus já está falando com você. Eu organizei, eu mesma, eu tenho sido convidada para outras lives, para grupos fechados, mas eu mesmo veio no meu coração de fazer algumas lives. E eu contei agora de tarde, que eu acredito que foram 10 lives, que eu convidei outras pessoas. Gente, naturalmente eu não teria essa obrigação, entendeu? Porque eu não estou pastoreando uma igreja local, eu não tenho essa responsabilidade que o teu pastor Guilherdo tem. Sabe, irmãos, valoriza o teu pastor, valoriza essa família, Dani, a família Torres. Às vezes, pessoal, a gente fica pensando assim, por que o meu pastor não faz assim, não faz dessa forma? Por que a gente está aqui nessa live? Tudo isso é para o seu crescimento espiritual. Então, eu não tinha essa mesma responsabilidade que o teu pastor está tendo com você essa noite. Mas no meu coração, eu criei 10 lives. Né, com pessoas que veio no meu coração o desejo de dar oportunidade a elas, delas pregarem a palavra. Agora, eu estou compartilhando isso com você, não para minha glória, entendeu? Eu não estou compartilhando por vaidade ou por vanglória. Eu estou te dizendo que eu tenho um desejo tão grande de alcançar pessoas e de promover o reino de Deus que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, que além de certos convites que estavam chegando, mas eu precisava oportunizar pessoas. Amém? E assim, irmãos, eu já estou falando sobre o nosso assunto. Por que a gente deve congregar? Por que a gente deve fazer parte de uma igreja local? Eu amo esse tema, porque a igreja local é a oportunidade de você crescer espiritualmente. Tem pessoas que pensam assim, eu aceitei Jesus, eu agora sei que devo ler a Bíblia, eu estou gostando de ler a palavra, eu estou me enchendo do Espírito, então não preciso congregar. Sabe, irmãos, você precisa congregar, você precisa estar na igreja local. Agora, não é porque eu estou te dizendo, é porque está escrito na palavra de Deus.
Entende? Verdadeiramente existe a tua parte do teu devocional com o Senhor, que é esse dia a dia, todos os dias buscar, meditar, se encher do Espírito. Mas a igreja, irmãos, o corpo de Cristo é uma ideia estabelecida por Deus. Olha, em todo o Antigo Testamento, os profetas, eles viam algo acontecendo do reino de Deus, mas eles não, no futuro, mas eles não conseguiam discernir que esse projeto era a igreja. Então, os profetas do Antigo Testamento falavam o mistério que estava oculto. E sabe, irmãos, essa informação que eles não conseguiam ter uma revelação, esse projeto que eles não conseguiam ter clareza e ter nitidez, é a igreja aqui na terra. Deus estabeleceu o corpo de Cristo, a igreja aqui na terra. Foram palavras de Jesus, que ele ia estabelecer a sua igreja aqui na terra, e as portas do inferno não poderiam prevalecer contra essa igreja. Essa palavra igreja, no original, no grego, ela significa eclésia. Significa unicamente ajuntamento. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, tem coisas que eu vou pedir para você abrir, tem outras que eu vou pedir que você apenas preste atenção. Jesus diz, olha, eu também digo, Jesus dizendo a Pedro, eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra que Jesus estava falando era ele mesmo, sobre ele ser o Cristo, o Salvador. Aí ele estava dizendo, eu vou estabelecer a minha eclésia. Irmãos, eclésia significa ajuntamento. E qual era o trabalho da eclésia? Veja, o Império Romano, quando eles iam conquistar impérios, territórios, eles conquistavam a partir de guerras, de batalhas, mas não era suficiente unicamente conquistar um território pela guerra e pela batalha. Era necessário que aqueles cidadãos, aquelas pessoas daquela comunidade se rendessem ao governo, à cultura de Roma. Aí o governo estabelecia um grupo de aproximadamente 300 pessoas que conheciam a história romana, a cultura, que tinham princípios, que tinham valores. E esse grupo de elite iam começar a estabelecer a cultura de Roma sobre aquele território, aquela nação, aquele povo. A igreja, irmãos, a responsabilidade da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra, é estabelecer a cultura do céu em nossa sociedade, a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus aqui na terra, no governo, nas cidades, na educação. Esse é o sentido, o objetivo de ser igreja. Nós somos igreja, irmão, para alcançarmos pessoas. Verdadeiramente, 1 Timóteo, Paulo fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que a gente vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Fazendo parte da igreja local. Sim, você individualmente é igreja, é o corpo de Cristo, porque você nasceu de novo. Você é as mãos, os pés de Jesus, ele habita em você, mas além de você individualmente ser o corpo de Cristo, nós, cada um de nós, individualmente somos membros do corpo de Cristo, da identidade coletiva chamada eclésia, igreja, uma ideia que nasceu no coração de Deus. Eu queria que você fosse aí na sua casa para Efésios capítulo 4. Eu vou recomendar, irmãos, que depois você possa ler 1 Coríntios capítulo 12. Leia, aproveite esse tempo para você estudar. Não é interessante, eu vou falar aqui uma coisa para você, que eu sei que todo mundo sempre pensa isso. Eu vou falar para você, eu tô gostando da minha pregação. Eu não sei se você tá, mas eu tô. E assim, gente, sem nenhuma vanglória. Quando a gente está numa pregação interessante, que está chamando a nossa atenção, que Deus está falando com o nosso coração, a gente até pensa assim, nossa, como aquele pregador pontuou aquilo ali de uma forma boa, de uma forma consistente, e até fica parecendo que as pessoas são seres de outro mundo. Não sou. Irmão, eu sou como você, eu gosto de redes sociais, a minha carne às vezes não quer ler a Bíblia, não quer ler livros, não quer orar. Eu vou te falar, às vezes eu quero
sentar ali no sofá e só assistir filme. Nada de prestar atenção na igreja local, de assistir às lives, de ler a palavra, nada disso. Mas sabe, irmão, são essas práticas espirituais que faz a gente crescer espiritualmente. Peguei da quarentena. Talvez até hoje na quarentena você não parou nem sequer para ler um livro. Ou você não está lendo a palavra diariamente, todos os dias, fazendo as anotações. Comece a fazer isso. Invista no seu crescimento espiritual. E aí você vai ver Deus te usando de uma forma eloquente e fluente. Amém? Mas, Efésios capítulo 4, versículo 12. Olha só, o versículo 2, vamos ler a partir do versículo 2. Primeiro, o versículo 2 diz assim: o título na minha versão, que é a NVI, está dizendo assim: a unidade do corpo de Cristo. O versículo 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, essas instruções que Paulo está dando sobre unidade, sobre andar em amor, sobre ser paciente, se aplica de uma forma individual à nossa vida, aos nossos relacionamentos em casa, com os nossos pais, com os nossos familiares, mas é especificamente aqui uma instrução para a convivência no corpo de Cristo, para o sentido de ser igreja local. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, no versículo 12, veja, a partir do versículo 11, preste atenção. Paulo diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Veja, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando dos dons do ministério, dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas. Irmãos, onde é que esse grupo está estabelecido? Esse grupo de pessoas que não são pessoas especiais, são pessoas vocacionadas por Deus com uma responsabilidade de ensinar o corpo de Cristo, de ensinar a igreja local. Entende? Então, Paulo está falando que foi Deus que estabeleceu, que levantou essas autoridades espirituais. Agora, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando também sobre o valor de ser igreja. Porque onde é que você vai encontrar a pregação de um pastor? Você pode encontrar nas redes sociais, sim. Mas o pastor que foi chamado para pastorear, para cuidar da tua vida espiritual, você vai encontrar ele congregando na igreja. Entende? Então, aqui, além de dizer a finalidade dos dons do ministério, o apóstolo Paulo também está chamando a nossa atenção para a gente entender qual é a importância de, nos domingos, a gente frequentar a nossa igreja de forma habitual. Qual é a importância de a gente, nesse momento, participar das lives? Qual é a importância de você se envolver? Aí ele vai dizer qual é a importância disso agora. Versículo 12. Então, a gente poderia até dizer assim, sem ferir a doutrina. Deus designou, estabeleceu a igreja local. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, olha só, irmãos, a gente pode até encaixar aqui, sem machucar o texto, sem desvirtuar a Bíblia, nós podemos até encaixar aqui. O propósito de ser igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, toda a igreja, ajustada e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode estar dizendo, nossa, Luna, que texto grande. Por que a gente leu isso? Porque você precisa ter fundamento. E eu te recomendo. Sabe você que até pensou em desistir da igreja local? Ou sabe você que nesse tempo pensou assim, meu Deus,
O pastor era para fazer dessa forma, fazer desse outro jeito. Eu vou mudar de igreja. Eu não consigo fazer parte desses ambientes, desses departamentos. Eu queria que você tirasse um tempo para meditar nesse texto. Eu te incentivo a isso. Agora, veja, olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que Deus estabeleceu a igreja local. Olha só, para preparar os santos para a obra do ministério. Você sabia que você tem um ministério? Você tem, irmãos, um ministério. Você pode dizer, eu tenho um ministério? Tem. Você tem o Ministério da Reconciliação. Lembra que alguns minutos atrás eu falei para você que o sentido de ser eclésia é implantar a cultura do reino dos céus aqui na terra? Que a eclésia é um ajuntamento, um corpo de elite que vai influenciar a sociedade, a comunidade. Esse é o teu ministério. A Bíblia fala, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nós nascemos de novo, agora somos uma nova criatura e recebemos o ministério da reconciliação. Sabe você que está em casa achando que você não é importante, que você é qualquer coisa? Que você nunca vai pregar a palavra, que você não nasceu para fazer nada precioso e importante, isso é mentira do diabo. Irmãos, você recebeu, no momento que você nasceu de novo, o ministério da reconciliação. Isso significa dizer, queridos, que você vai pregar o evangelho das boas novas. O que é o ministério da reconciliação? É você anunciar o reino de Deus aqui na terra. É você alcançar os teus vizinhos, os teus familiares, o teu ambiente de trabalho. Eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, através de um profeta chamado Gilson Lima, e ele dizia assim, olha, se você não quer ir para o inferno, não queira que ninguém vá. Sabe, irmãos, todos os dias, pessoas estão sujeitas a irem para o inferno porque não conhecem Jesus. Na nossa rua, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Então, Jesus nos deu o ministério da reconciliação para que a gente possa reconciliar através da pregação do evangelho da nossa vida as pessoas com o próprio Cristo. Amém, irmãos? Então você tem um ministério. A obra do ministério aqui que Paulo está falando é essa, o ministério da reconciliação. Aí ele está dizendo, olha, na igreja local você vai receber uma palavra, que essa palavra vai te treinar, vai te ensinar, para que você esteja pronto para cumprir o que Deus confiou nas tuas mãos. Aí ele vai dizer também, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é ser edificado, gente? É a gente crescer espiritualmente. Sabe, irmãos, você não pode permanecer o resto da sua vida um bebê espiritual. É muito bom ser bebezinho, ser criança, mas você sabe que à medida que os anos vão passando, um bebê natural, ele precisa crescer e amadurecer. Não é conveniente que o bebê, uma pessoa com a idade de 10 anos, fique pedindo a comidinha, a mamãe na boca, porque subtende que aquela pessoa cresceu, ela já pode assumir responsabilidades. Você sabe que as pessoas que recebem responsabilidades da parte de Deus são aquelas que crescem espiritualmente, e que para você crescer espiritualmente, você precisa estar na igreja local. Aí outra coisa que o apóstolo Paulo fala, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Algumas versões falam varonilidade. O que Paulo está dizendo, gente, é que Deus, lá do seu trono de graça e de bondade, o Senhor que está agora olhando para mim, pregando a palavra e olhando para você e recebendo, ele tem uma expectativa sobre a nossa vida. Que a gente cresça espiritualmente, amadureça e a gente sejamos como Jesus. Pessoal, quem era Jesus? Jesus, quando ele andou aqui na terra, o que foi que ele fez? Ele fez o bem por onde ele passou e ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem era Jesus, gente? Jesus era um menino chorão, que quando os fariseus e saduceus estavam criticando ele, falando mal dele, querendo perseguir Jesus, resistindo, matá-lo, Jesus estava desistindo, chorando, aborrecido, com a tromba grande, com raiva. Jesus era assim, um bebezão chorão. Não, gente, Jesus era um filho de Deus maduro, sabe, guiado pelo Espírito, que andava na palavra.
Debaixo de toda pressão, irmão, Jesus nunca desistiu daquilo que Deus tinha para a vida dele. Jesus era o filho que Deus falou sobre ele. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque Jesus andava na palavra, andava no Espírito. Paulo está dizendo que Deus tem uma expectativa, que a gente cresça e sejamos maduros como Jesus. Você só vai crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente se você estiver na igreja local. Se você estiver dizimando, ofertando, andando nos princípios da palavra. Irmãos, eu vou falar para você, eu tenho 23 anos na igreja local. E eu conheci muitas pessoas boas, maravilhosas, pastor Guilherdo, Dani, que tinham tantos talentos. Os meninos aqui sabem, conheceram e viram algumas dessas pessoas. Tinham tanto talento, irmãos, e eles ainda possuem, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alguém pode perder o propósito por não cumprir, mas Deus não desistiu daquela pessoa e não desistiu daquilo que ele delegou para aquela pessoa. Mas eles estavam crescendo, avançando. Mas, irmãos, por situações de decepção, de frustração na igreja local, eles abriram mão de congregar. E por conta disso, eles perderam o melhor de Deus. Eles se desviaram da vontade de Deus ou se desviaram da plenitude do propósito de Deus. E hoje eles não estão mais andando nessa vocação, nesse chamado. Sabe, queridos, eu preciso te dizer uma coisa. Uma igreja local, ela é como uma família. Na família você tem decepções? Você pode aí comentar, por favor, dar aquele sim, amém, estou recebendo, aleluia. Sabe, curtir, compartilhar com outras pessoas. Vai dizendo aí o que é que você está achando desse culto. Ajuda o teu pastor. Eu nem estou vendo teus comentários porque eles estão aqui do lado. Mas ajuda o teu pastor, ajuda essa igreja a avançar. Incentiva as pessoas a ver essa live. Na sua família, irmão, você tem aborrecimentos? É todos os dias que todo mundo tá pensando as mesmas coisas, falando as mesmas, todo minuto, todo segundo? Não. Às vezes um pensa de uma forma, outro pensa de uma outra forma. Às vezes você se aborrece. Às vezes, queridos, é possível que mesmo que essa não seja a vontade de Deus para você e nem para a minha vida, a gente até tenha uma chateação, uma discussão, um aborrecimento na nossa casa. E se isso aconteceu na sua família, libera perdão, anda em amor e continue e avança. Você não tem que estar olhando para o passado, você tem que estar olhando para o futuro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você deixou de ser família por conta desses aborrecimentos? Você abandonou sua casa? Eu sei que existem pessoas que termina o casamento, lares são destruídos por discussões. Mas eu estou falando aqui nesse ambiente que você não desistiu da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mesmo que eles tenham sido ríspidos com você. Porque isso é uma família, irmãos. O sentido de ser família é que a gente vai permanecer conectado. É que a gente está ligado pelo sangue. Então é mais ou menos assim, você pode até falar aborrecido sobre um membro da sua família, mas se alguém vier falar do membro da sua família para você, aí o aborrecimento e a resposta está comprada. Não é assim que é? Porque isso é ser família. Sabe, irmãos, espiritualmente nós estamos conectados pelo sangue de Jesus. Igreja, gente, é ser família. Significa dizer que você passar, sim, situações de aborrecimento. É possível, querido, que você até se decepcione com o pastor Guilherdo. Você pode estar dizendo, nossa, por que você está dizendo isso, Luana? O pastor Guilherdo é um homem de Deus que ora, que anda na palavra, mas ele, queridos, é uma pessoa que está crescendo espiritualmente como você. E possa ser que ele diga algo que você não concorde. Possa ser que ele desenvolva um projeto na igreja local que você pense assim, pastor está viajando. Como assim doar a cesta básica? Como assim fazer um projeto social, um projeto de evangelismo? Pastor está pensando o quê? Pastor não está vendo a realidade que a gente está vivendo? É possível, irmãos. Mas deixa eu te dizer, e que você fique discordando e você até seja bombardeado por aborrecimento, por chateação e até mesmo em pensar em deixar a igreja local. Mas quando essas pressões vierem sobre você, decida andar na palavra. Eu estou te dizendo por experiência. Irmãos, a pessoa que está falando aqui com você tem muita coisa para crescer espiritualmente e avançar. Isso aqui é um bate-papo, gente. Mas eu vou te falar, eu já me decepcionei com líderes. Eu já me decepcionei com pessoas que estavam sobre mim nos departamentos da igreja local.
e que eu pensava assim, nossa, não é dessa forma, não é desse jeito, mas eu sempre tive uma revelação no meu coração. Congregar, participar da igreja local, está escrito, e eu não vou abrir mão, eu não vou quebrar o princípio. Sabe por quê, irmãos? Quando você quebra o princípio, você dá legalidade ao diabo. Mas quando você anda nos princípios e você crucifica a vontade natural, quando você deixa de lado as suas razões, entende? As suas argumentações. Quando você decide andar em perdão com o teu pastor, com a tua liderança, com aquele irmão no mesmo departamento que não falou corretamente com você, que você até mesmo percebeu nele uma atitude de competição, de concorrência sobre a sua vida. Quando você decide, irmãos, perdoar, eu quero te dizer que você está andando no princípio da palavra. E sabe o que é que vai acontecer? No lugar de vergonha, haverá sempre dupla honra. No lugar de qualquer situação tentando te atrapalhar, vai haver oportunidades de crescimento espiritual extraordinário na sua vida. Sabe, irmãos, você quer experimentar um crescimento extraordinário na sua vida? Ande na palavra, porque Deus, ele não tem compromisso com os nossos mimimi, com as nossas razões, com os nossos queixumes, com murmuração, com dúvida e com incredulidade. Deus só tem compromisso, irmãos, com a palavra dele. Agora, uma vez que nós andamos na palavra, nos submetemos ao que está escrito, certamente que esse compromisso vai nos alcançar, porque nós estamos dando legalidade ao próprio poder de Deus de se manifestar em nossa vida, providenciando, manifestando coisas. Amém? Então, assim, se você teve um conflito com qualquer liderança espiritual, libere perdão, querido, e prossiga. E eu vou fazer outra pergunta para você. Você, por acaso, bonitão de Jesus, é perfeito? Irmão, você é perfeito, é? Você é tão lindo e tão maravilhoso que todas as vezes você sempre fala palavras lindas e maravilhosas e sempre a sua cara é de sorriso e de aleluia. Ou será que você já acordou, queridos, alguma vez na sua vida que pareceu que você saiu da cama, como diz o ditado, com o pé esquerdo? Então, em dias como esse, queridos, às vezes nós tropeçamos, falamos, não agimos bem, não andamos no amor tão quanto deveríamos. E a gente precisa que as pessoas que estão na nossa casa, na nossa família, no departamento que fazemos parte, andem em amor conosco. Então, andem em amor. Amém? Andem em amor, plante sementes de amor, para que você possa colher na sua própria vida sementes de amor. Aí Paulo fala mais, né? Que o propósito é que a gente não seja como criança, não permaneça bebê espiritual. Amém, queridos? Mas que a gente cresça espiritualmente. Porque, irmãos, um bebê espiritual, pessoal, ele é levado de um lado para o outro. Sabe aquelas pessoas, você já viu, irmãos, eu não estou aqui expondo quem quer que seja, mas você vai lembrar. Aquelas pessoas que já mudaram de várias igrejas. Aquelas pessoas que passam um mês na igreja, 2 meses fora, 6 meses, seis meses na igreja, 6 meses. São pessoas que são bebês espirituais. Muito embora com 10, 15 anos de crente, elas não amadureceram. Então elas são levadas por qualquer circunstância, por qualquer evento. Tem jeito para essas pessoas? Tem. Elas devem se arrepender. Se você é uma pessoa que se enquadra, não se sinta condenado. Essa palavra é para que você possa se ajustar, corrigir a sua vida mediante a palavra e recomeçar. Amém? Se você se encaixa nisso, eu vou te dizer, Deus não mudou de opinião sobre você, começa de novo, conversa com o pastor Guilherme, marca com ele uma live, um bate-papo, vai na igreja local, pastor, eu preciso de ajuda. Eu nunca consegui me firmar na igreja local. Conversa com ele que vai dar certo. Mas normalmente, irmão, pessoas que vivem essas estações é porque elas não amadureceram espiritualmente. Então elas estão o tempo todo mudando de opinião, mudando de ideia. Sabe aquelas áreas da sua vida que você muda muito de ideia e de opinião? É porque provavelmente você não cresceu espiritualmente nessas áreas. Aí é isso que Paulo está dizendo, que na igreja local a gente vai receber, através do nosso pastor, uma palavra que vai nos fazer com que a gente cresça espiritualmente, entende? Um alimento que vai desenvolver a nossa vida espiritual. Através do mestre, nós vamos receber o ensino das doutrinas que vão estabelecer fundamentos no nosso coração, no nosso espírito. Através do chamado do profeta, os nossos olhos espirituais vão ser abertos e a gente vai receber inspiração sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Através do chamado do evangelista. Por que, irmãos, que um evangelista ele deve atuar também na igreja local? Porque esse é um dom que vai nos despertar sobre a necessidade de ganhar vidas.
Amém? E por que o apóstolo? O apóstolo, irmãos, ele tem a visão, ele tem uma mensagem de liderança, uma mensagem de despertamento. Então, todos esses dons, eles vão tocar a igreja local para te despertar sobre o que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu fui bem rápido agora, né? Você me perdoa, é porque eu fiquei empolgada. Aí o versículo 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmão, cada um no corpo de Cristo, cada pessoa tem uma função. O pastor, ele tem uma responsabilidade de liderar, sim, de conduzir as ovelhas, sim, mas o diaconato tem uma responsabilidade de organizar o culto local. Amém, irmãos? Os conselheiros têm uma responsabilidade de conduzir pessoas ao novo nascimento. Gente, quem trabalha no departamento infantil está educando as crianças na palavra, para que eles cresçam espiritualmente e sejam frutíferos. Quem está no trânsito pode até parecer, irmãos, algo que não há um grande propósito, mas assim você está fazendo um trabalho de corpo de Cristo, um trabalho de ministério do socorro. E sabe o que está acontecendo? Enquanto os carros estão sendo guardados, estão sendo protegidos, pessoas estão recebendo a palavra. Agora imagine se os carros lá fora, ninguém tivesse guardando, ninguém tivesse prestando atenção. Sabe o que ia acontecer? As pessoas que estão lá, vendo o culto, recebendo a palavra, elas não iam conseguir se concentrar, elas não iam conseguir dar atenção à palavra. Irmãos, deixa eu te falar algo, você pode ser diácono a sua vida toda, e nem sempre o mesmo diácono. Olha, fazer coisas grandes para o Senhor não tem a ver em você ser um pastor, um mestre, um profeta, reconhecimento, status, fama, aplausos. Não tem nada a ver com isso. Fazer alguma coisa para o reino de Deus é você andar em obediência com o que Deus está falando com você. É você andar em obediência, em fidelidade ao chamado de Deus para a sua vida. Entende? Você pode ser a vida toda, irmãos, unicamente um professor do departamento infantil, que talvez para as outras pessoas parece até um membro do corpo não tão significante. Não é interessante que nós damos mais atenção ao polegar do que ao dedo mindinho? Mas você sabe, queridos, que a nossa mão precisa de todos os dedos para que possa funcionar com equilíbrio, com moderação, dando as coordenadas? Você sabe, irmãos, que o dedo mindinho do nosso pé, ele é responsável também pelo equilíbrio do nosso corpo, muito embora você não está vendo agora, nesse momento, o meu dedo mindinho. Você está vendo os meus olhos, a minha boca, o meu rosto. É assim que funciona, irmãos. Muitas vezes, na igreja local, quem mais é visto, talvez, é essa função, essa região, os olhos, a boca, mas deixa eu te falar, o dedo mindinho é responsável pelo equilíbrio. Então, todos os membros, 1 Coríntios capítulo 12, fala exatamente sobre cada membro no corpo de Cristo tem a sua função, tem a sua parcela de responsabilidade e contribuição para o crescimento do corpo de Cristo. Irmãos, você não é menos importante porque você não está no púlpito, ou você não é menos importante porque na igreja local você é aquela pessoa que lava os banheiros, que organiza a sala, que está na sonoplastia. Querido, valoriza o teu trabalho, valoriza o teu dom, valoriza o teu talento. Sabe o que é que vai acontecer? Quando você entende o seu dom, o seu talento, a sua vocação, você vai se colocar num ambiente de oração e você sempre vai ter inspiração da parte de Deus para sempre ser o mesmo professor, mas sempre um professor com uma unção cada vez mais crescente. Sempre ser a mesma pessoa que está no diaconato, mas com um reflexo do amor de Deus, da sua bondade, da sua graça. Amém? Eu vou falar para você, eu queria que você fosse abrindo em Hebreus, por gentileza. É esse texto mesmo que eu quero ler com você. Hebreus capítulo 10. Vai lá, irmãos, por favor. Tem uma instrução aqui muito importante. Eu vou falar para você tá vendo que eu gosto de pregar mesmo, eu amo pregar e ensinar. Mas sabe outra coisa que eu gosto de fazer muito no corpo de Cristo? Bastante, irmãos. É promover pessoas e evangelizar. Querido, eu amo evangelizar nas ruas. Você sabe que já teve tempos na minha vida que eu não estava pregando muito em púlpitos.
Porque eu estava, talvez, resolvendo coisas da minha profissão, estava fazendo mestrado. Por exemplo, ano passado eu estava na escola de missões. Então, eu não estava tanto no púlpito como eu poderia estar com um tempo mais livre, mas eu sempre estava evangelizando. Eu amo evangelizar, irmãos. Amo estar na rua, no hospital, do porta em porta, falando com pessoas sobre o amor de Deus. E eu não sou evangelista. É porque eu faço o meu tudo, o meu melhor, para alcançar o maior número de pessoas. Agora, talvez você que está aí do outro lado, que você gosta muito de evangelizar, você até já pensou assim: evangelizar aqui, de porta em porta, isso não é importante, não. O pastor não está vendo, a liderança não está vendo. Eu quero te dizer, irmãos, isso é muito importante, porque pessoas estão sendo alcançadas. Queridos, o nível de importância dos nossos dons e talentos não é medido pela audiência humana, e sim pela nossa fidelidade diante do Senhor. Eu vou repetir essa frase, quero até que alguém anote e passe para mim. O nível de importância daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor não é medido pela audiência humana, mas sim pela nossa fidelidade e obediência diante do Senhor. Deus está vendo. Deus está vendo quando você está na sonoplastia. Deus está vendo quando você está dizimando, quando você está ofertando. Deus está vendo, irmãos, quando você está orando. Deus está vendo quando você está lá no DI, quando você está lavando o banheiro. E do Senhor, irmãos, vem a tua recompensa. É para Ele que você está servindo. Verdadeiramente, 1 Coríntios capítulo 15 fala que no Senhor... do Senhor vem a nossa recompensa e nele o nosso trabalho não é vão. Colossenses capítulo 3, irmãos, a Bíblia fala que tudo que nós fizermos, versículo 22, versículo 23, nós devemos fazer para o Senhor, sabendo que dele nós receberemos a nossa recompensa. Amém? Você já ouviu falar em alguns personagens chamados Paulo? Já. E Pedro? Sim. Tiago? Sim. Mas você já ouviu falar em Júnias? Em Trifona Trifosa? Não, talvez você não ouviu falar neles. Eu vou te dizer quem são essas pessoas. Leia o último capítulo de Romanos. O último. Quando essa live terminar, vou ler o último capítulo de Romanos. Queridos, Paulo lá fala o nome de vários colaboradores. Ele menciona vários. Somente naquela passagem, alguns nomes são citados. Em nenhum outro lugar, Paulo faz referência a eles. Sabe quem eram essas pessoas? Eram crentes, queridos, que não foram conhecidos ao longo do Novo Testamento, ao longo das cartas pastorais, dos primeiros dias da igreja primitiva, mas eles eram fiéis. O nome deles não é tão conhecido hoje como o do apóstolo Paulo. Você entende? Mas eles faziam a parte deles. Eles multiplicavam os seus dons e talentos. E quando você faz a sua parte, fica leve para o seu vizinho. Quando eu faço a parte que me cabe, irmãos, fica leve para o meu pastor. Fica leve para a minha liderança. Amém? Hebreus capítulo 10, você está recebendo, né? Porque eu mesmo tô, viu? Pense, eu tô aqui, irmão, querendo dar uma carreirinha. Eu acho que você deveria querer dar uma carreirinha também. Abre comigo no capítulo 10, versículo 24. É interessante, irmãos, que esse texto aqui está falando de algumas instruções sobre a nossa vida cristã. De fato, na minha Bíblia está dizendo assim, um apelo à perseverança. E esse texto final, ele vai falar sobre a necessidade de perseverança para que, olha só, o texto final, lá no versículo 33, de Hebreus capítulo 10, vai falar sobre a necessidade de perseverança para que a gente possa obter, receber o cumprimento das promessas e da vontade de Deus, que pela perseverança nós vamos ver o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Agora, no versículo 24, olha que interessante. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor está dizendo, não deixe de congregar. Não deixe de ser efetivo na sua igreja local. Seja excelente.
Excelência não tem a ver com dinheiro. Excelência tem a ver com uma atitude de coração, com uma disposição em ser proativo. Você quer ter sucesso, irmão, na sua caminhada cristã? Seja proativo. As pessoas proativas são essas que estão sendo bem-sucedidas. O que é ser proativo? É você ver a necessidade e dar resposta. É você ver a necessidade e dar resposta e dar solução. Amém? É você ver uma cadeira fora do lugar, colocar no lugar. É você ver um banheiro que precisa ser limpo, você limpar. É você saber que tem uma família na igreja local precisando de ajuda. Você pode entrar em contato com o seu pastor. Pastor, vamos fazer uma campanha. Vamos levantar alguns alimentos. O que é que o senhor acha disso? Pessoas proativas estão sendo bem-sucedidas. Amém? E veja, irmãos, o texto está falando sobre a gente considerar uns aos outros. Aí em seguida fala, não deixe de congregar. Quando uma pessoa não congrega, ela não está considerando o corpo de Cristo. Ela não está considerando a noiva. Sabe que não é possível amar o esposo Jesus e odiar, negligenciar a sua noiva, que é a igreja? Irmãos, eu não sou casada. Mas se eu fosse casada e alguém chegasse para o meu marido e dissesse, você é uma bênção na minha vida. Agora, a sua esposa, Luana, só misericórdia. Certamente, queridos, que essa mesma pessoa que estava honrando o meu marido, essa honra não é verdadeira, não é legítima. Porque essa pessoa não estaria honrando a noiva, a esposa. Irmãos, quando nós não honramos a igreja local, não consideramos a igreja local, você pode ter certeza que nós não estamos considerando o Senhor Jesus, o esposo, o noivo, o dono da igreja. Amém? Mas quando você honra a igreja local, quando você anda em amor na igreja local, você está honrando o próprio Jesus. Para finalizar, eu queria que você fosse para Hebreus, capítulo 13. Você sabe que eu poderia pregar aqui mais 1 hora, né? E não é com vanglória não, irmãos, é porque eu gosto de pregar mesmo. Mas eu vou precisar concluir com você essa ministração, porque eu tenho um encontro agora com a minha família, na minha casa. A gente vai tirar um tempo de oração, eu até conversei isso com o pastor Guilherme. Mas eu creio que você está crescendo, está sendo edificado. Compartilha essa mensagem com outras pessoas, medita nesse texto. Irmãos, ama o teu pastor. Ele pode, talvez, você olhe para ele e você diz, por que ele não faz assim? Guilherme é uma bênção, queridos. Eu conheci ele há muitos anos, e Dani há muitos anos. Olha, há uns 15 anos atrás, eu acredito, 15, 16 anos, eu levei um grupo de adolescentes lá para Solânia. E esse casal nos recebeu, essa família também nos recebeu. E foi um tempo maravilhoso, ministrando, evangelizando nas ruas em Solânia. Irmãos, esse casal, eles têm se dedicado ao Senhor. Você sabe que o pastor Guilherme, que Dani, queridos, muitas vezes eles tinham o seu trabalho natural e também o ministério para que eles pudessem se manter, para que eles pudessem continuar pregando a palavra. Queridos, você sabe que tem muitos pastores, pregadores, queridos, que eles, além de trabalhar na igreja local, eles ainda fazem outros trabalhos. Eles exercem a profissão, fazem alguns negócios lícitos, corretos, dignos, para que eles possam te dar o melhor. Sabe, irmãos, um pastor, ele acorda mais cedo, ele dorme mais tarde. Um pastor, ele tem um coração de servo. Então, quando você estiver pensando, porque deveria ser assim, deveria ser dessa forma, não fica pensando assim. Eu também, queridos, eu posso te dizer, você está me vendo cheia da palavra, do Espírito, mas tem tanta coisa, gente, que eu estou crescendo espiritualmente e avançando. Amém? Então, eu aprendi algo. A misericórdia que eu quero sobre a minha vida, eu preciso ter essa mesma misericórdia em relação às outras pessoas. Então, para a gente fechar, Hebreus capítulo 13, versículo 7, olha só, esse capítulo, ele está dizendo assim o título, exortações finais. Então, é o último capítulo, as últimas instruções para essa igreja, para esse corpo. Está dizendo assim, lembrem-se, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aí o versículo, deixa-me ver, 17, pula para lá, por favor, diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Veja, irmãos, as palavras finais do escritor de Hebreus está falando sobre a gente se lembrar daqueles que estão nos ensinando a palavra, que estão organizando lives, que estão escrevendo textos, que estão nos pastoreando, que estão dando um conselho, que nos atende de madrugada. E diz mais, obedeça aos seus líderes, se submetam. Aí tem pessoas que dizem, isso é autoritarismo. Não, irmãos. Isso aqui é um princípio estabelecido por Deus, chamado submissão e autoridade. E sabe, irmãos, o princípio da submissão e autoridade tem o poder, a capacidade de colocar a minha vida e a sua vida no trilho certo, no trilho da sabedoria, no trilho da prudência, no trilho da moderação, de um crescimento saudável. Por que um pai e uma mãe natural corrigem os seus filhos? E por que um pai e uma mãe natural espera que os seus filhos lhe obedeçam? Por quê, queridos? Porque essas instruções que estão chegando e essa resposta de obediência vai fazer com que aquela criança, aquele adolescente cresça e amadureça. A mesma coisa, queridos, é espiritualmente no corpo de Cristo, na igreja local. Obedecer, seguir, honrar os nossos líderes não é bajulação. É você entender que se você considerar os ensinamentos, as orientações, você vai crescer espiritualmente de uma forma sadia, madura, saudável. Amém? Eu queria orar por você. Eu vou chamar o pastor Guilherme, mas antes dele vir, eu queria orar por você. E eu queria que você recebesse. Eu não estou orando em todas as lives, mas veio isso no meu coração e eu quero orar por você. Antes de orar, eu só quero te dizer algo. Confie na palavra de Deus. Vale a pena congregar. Vale a pena, irmão, se envolver na igreja local. Você vai crescer, queridos, espiritualmente. Eu vou falar para você. A palavra de Deus nos garante que se a gente se envolver na igreja local, se a gente congregar, irmãos, a gente vai crescer espiritualmente. Vai amadurecer. Seremos fortes. Amém? Então, considere a tua liderança, considere aqueles que estão sobre você. Você não precisa, irmão, estar correndo atrás do seu pastor. Pastor, não é isso que eu estou te dizendo. Mas você deve ser fiel na sua igreja local, dizimando, ofertando, ouvindo as pregações, apoiando. Sabe, talvez você não tenha tempo para estar em todas as lives, mas isso não te dá desculpa de você não participar de nenhuma. Você entende? São dois extremos. Olha, querido, a minha igreja tem tido várias lives, a sede em Campo Grande. Algumas delas eu participo fielmente. Tem outras que eu não tenho conseguido participar. Mas isso é diferente. Isso é porque tem outras coisas que estou administrando. Amém? Mas não participar, isso é um traço de infidelidade. Então, assim, seja fiel no pouco, seja fiel à palavra, e Deus vai te colocar em coisas extraordinárias. Eu vou terminar com essa palavra. Sabe, querido, você deseja entrar numa estação extraordinária sobre a sua vida, você deseja entrar numa estação de milagres, de maravilhas, de coisas grandiosas e gloriosas, ande na palavra de Deus e você vai prosperar. Aonde você colocar as mãos, vai haver prosperidade. Aonde os seus pés pisarem, a frutificação, o poder de Deus, o rompimento, liberações extraordinárias vão te acompanhar, porque você está andando na palavra. Um crente que anda na palavra, ele sempre será bem-sucedido. Amém? Não na força do braço, mas por conta da operação da graça que nos alcança de forma extraordinária. Então, era essa a palavra que estava no meu coração. Eu vou orar por vocês. Eu agradeço ao pastor Guilherme, a Dani, a cada um de vocês que estiveram aqui participando, comentando. Eu não consegui acompanhar mais pelo meu outro aparelho, mas eu agradeço, irmãos. Eu vi aqui alguns comentários. Estamos juntos e vamos avançar. Deus acredita em você e eu também acredito. Então, feche seus olhos. Eu quero terminar essa live com uma oração, esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Senhor, há tantas coisas que nós precisamos crescer, ajustar, melhorar em nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que você nos mostre em nosso coração, em nosso espírito, aquilo que nós precisamos ajustar, crescer espiritualmente. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender a esperança do teu chamamento, a gloriosa herança nos santos, o que nós temos e o teu poder que habita dentro de nós. Senhor, nós não queremos ser crentes só no nome, de tabela, de ocupar uma cadeira,
de dizer que somos de uma igreja. Nós queremos e desejamos sermos crentes cristãos que andam na tua palavra, que andam no teu espírito. Pai, eu oro sobre cada familiar que está assistindo essa live, para que o poder curador, a lei do espírito e da vida, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, entre nesses lares, esteja curando essas pessoas, sarando-as, transformando-as poderosamente. E onde há morte, havendo vida, onde há doença, havendo saúde, onde há falta, havendo provisão. Cada um dos meus irmãos entrando em coisas grandes e extraordinárias, crescendo espiritualmente e cumprindo com o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso estar com vocês. Aleluia. É isso aí, mulher de Deus. Agradecemos demais a sua vida, amém, pela sua família, pela honra que você tem ao Senhor. E eu digo para você, continue, avance. Né? É isso que nós queremos para o reino de Deus. Eu espero que esse tempo de pandemia, de isolamento social, acabe logo, para que a gente possa ter você aqui em Sapé, ao vivo, entre a gente, para que a gente possa fazer um pipoco santo aí para todo mundo. Vai ser um prazer. Tamo junto. Admire sua família. Manda um cheiro para Dani, para Mical. Como é o nome do teu menino? Kainan. Kainan, um cheiro para Kainan. Gente, amo vocês. Obrigada, pastor. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá bom?